Olá pessoal, tudo bem? Professor Antônio, professor de Biologia do Ensino Médio do Sistema Positivo de Ensino, né? Já estamos trabalhando juntos há algumas semanas, a gente vai ver até que o perfil do professor vai mudando com óculos, barba, bigode, etc, né? Quarentena aí faz com que isso aconteça com a gente. Povo, como vocês bem sabem, a semana 10 ela está relacionada a uma revisão das semanas mais ou menos 6 a 9, então desde lá dos artrópodes até a parte introdutória do filo cordata, ok? Então, para essa nossa live de revisão, eu selecionei exercícios dos dois materiais didáticos, tanto do livro quanto do livro de atividades, tá? Então, por gentileza, né, se não pegaram ainda, dê um pausezinho aí no vídeo, pegue o seu material para a gente começar, tá? Eles vão estar separadinhos aqui para a gente ir trabalhando com os dois livros ao mesmo tempo, tá? Para cada filo dos exercícios que eu separei para vocês. Naqueles que a gente já não fez, que eu não fiz nas lives das outras semanas, que o professor, né, tanto o Ivan quanto o professor Augusto também não trabalharam. Então, eu fiz um mix aí, uma seleção para a gente trabalhar em cima deles, beleza? Vamos lá? Vamos começar? Nosso primeiro filo, então, tá? É o filo dos artrópodes. Primeira questão dos artrópodes, gente, tá lá no seu livro de atividades, então, na página 11, o exercício número 15, né? Mas agora tá pequenininho pra gente trabalhar aqui. Vamos dar um zoom, vamos dar uma aumentada nele pra gente preencher as lacunas. Eu selecionei esse exercício em particular, gente, porque ele acaba fazendo um resumão, tá? Justo aquilo que foi pedido pelo professor em aula, né, de a gente montar uma tabela das características, das principais classes, das classes mais importantes dentro do filo artrópoda, tá? Então vamos começar pelos crustáceos, seguindo até os quilópodes e diplópodes, ok? Então vamos ver, habitat, né, a grande maioria deles aquáticos, existe lá o tatuzinho de jardim, que é um crustáceo terrestre, mas a grande maioria é aquático. Em função disso, a divisão do corpo, né, tá em céfalo-tórax e abdômen, você tem um tagma, uma fusão, tá? Mandíbula presente, lembra lá do caranguejo, do siri, do camarão, ok? Em relação à presença de asas, obviamente é ausente, tá? Respiração, a grande maioria por viver em água, obviamente vai ser respiração branquial, tá? A excreção por meio de glândulas verdes, a excreta nitrogenada vai ser a amônia. Geralmente animais aquáticos excretam amônia em função da toxicidade, tá? Ele precisa de muita água para ser dissolvido e não se tornar tóxico. A circulação aberta, não tem vasos sanguíneos, ok? E os exemplos, a gente já citou alguns ali, mas vamos falar sobre o camarão e o caranguejo, tá? Em relação aos insetos, divisão do corpo, já são 3 partes daí, né? Cabeça, tórax e abdômen. Em relação ao número de pernas, justamente que vai diferenciar esses animais, eu tenho 3 pares, né? No caso, 6 perninhas, 6 patinhas. Respiração por meio de traqueias, né? Lembra a questão traqueal, os espiráculos posicionados no abdômen dos insetos, ok? Circulação também vai ser aberta. Os pigmentos respiratórios a gente tem sem pigmentação, já que o sangue, né, desses animais, dos insetos, não transporta gases respiratórios, apenas nutrientes, tá? A circulação é alheia à respiração. E os exemplos, né? Citar milhares aí, né? O grupo é a classe mais abundante. Eu citei aqui barata e mosquito como uma sugestão de resposta, tá bom? Em relação aos aracnídeos, a divisão do corpo igual dos crustáceos, cefalotórax e abdômen. Mandíbula ausente, lembra? Ele injeta o veneno pela quelícera que dissolve o animal quando ele vai se alimentar e ele suga para dentro que nem um canudinho, tá? Em relação a pares de patas, 4 pares de patas, 8 patinhas, tá? Presença de asas, não, né? Ainda bem que a aranha não voa, tem esse detalhe, né? Excreção, ela vai ser por glândulas coxais, tá? A excreta nitrogenada, ela tá ácido úrico e ureia, algum dos dois, tá? Pigmento respiratório, eu tenho a hemocianina, pigmento azulado, tá? Cian, azul. E os exemplos, né? Aranha, escorpião, carrapato, que mais? Ácaros e assim por diante, tá bom? Vamos ver os quilópodes e os diplópodes, tá? Mandíbula presente, tá? Eu tenho as forcípulas, que são mandíbulas desse grupo animal. Asas não, ausente. A respiração igual dos insetos, traqueal, tá? A excreção também vai ser por túbulos de Malpighi. A circulação aberta
e exemplos, né, dentro dos quilópteros a lacraia e dos diplópteros o piolho de cobra. Vamos lá, gente, agora então trabalhando sobre o filo Equinodermata. Livro didático de vocês, tá? A estrela do mar é um equinodermo que apresenta parentesco evolutivo mais próximo do filo dos cordados, pois porque existe por que existe essa maior relação filogenética evolutiva dos equinodermos com os cordados do que com outros filos? Lembra? Destino do blastóporo. O blastóporo de um equinodermo também é deuterostômio, aonde a primeira estrutura a ser formada no desenvolvimento embrionário é o ânus e depois a boca, assim como nós cordados. Vamos lá então, pessoal, questão 2, na página 26, né, do livro didático de equinodermos, tá? Então tem todo um texto ali que fala, não vamos perder tempo fazendo a leitura dele, depois vocês podem fazer, mas ele pede e pergunta em relação aos equinodermatas, né, animais exclusivamente marinhos. Então vamos marcar a alternativa correta. Letra A, a forma básica de reprodução desses animais é assexuada. Não, negativo, sexuada, ok? Letra B, os equinodermatas apresentam organização pentarradiada, sim, quando adulto. Larvas de simetria bilateral, sim, a larva Pluteus, parte em duas ali bonitinha. Esqueleto calcáreo externo, triblástico e deuterostômios. Gente, quase, né? Muito próximos. O que está errado na letra B? Esqueleto calcáreo interno, ok? Não é externo, tá? Eliminada a letra C. A letra B, perdão. A letra C de casa. É o único grupo do reino animal que possui sistema aquífero responsável pelas funções de circulação, locomoção, respiração, excreção e percepção. Sim, sem dúvida, né? O sistema ambulacrário ou hidrovascular típico do grupo dos equinodermos, ok? Vamos eliminar as outras? O caráter compartilhado que aproxima o filo equinodermata ao filo cordata é a presença da notocorda na fase embrionária. Isso a gente viu na questão anterior, gente. Não, né? Aqui a gente tem a deuterostomia, o ânus formar-se antes da boca. Notocorda só vai surgir em cordados, que é o próximo filo que a gente vai trabalhar ainda hoje. Letra E, conchas, estrela do mar e ouriço do mar são seus representantes mais conhecidos. A concha não, né? A concha é típica de moluscos e tal, não é. A estrela do mar e o ouriço sim, né? Mas a concha não, então elimina a letra E. Vamos para a próxima. Questão 3 e 4 ainda na página 26 sobre equinodermos. Considerando a estrutura do corpo dos equinodermos, o que diferencia do corpo dos invertebrados de outros grupos estudados anteriormente? Não falamos de um esqueleto calcáreo interno? Tá aí, né? Então a gente viu porífero, espícula para sustentação. Quinidário, né, os corais que tem uma estrutura calcária de sustentação. Plateuminto, que é o verme achatado, nemátoda, que é verme cilíndrico, e anelídeo, não tem estrutura esquelética, né? Em nematóide e anelídeo tem um esqueleto hidrostático ali formado por bolsas do celoma, tá? Do pseudoceloma no caso da nemateuminto e celoma no caso dos anelídeos, mas não é, né? É uma estrutura comparada, digamos assim, tá? O molusco tem a concha e nos equinodermos surge o esqueleto interno para sua sustentação, ok? 4. O sistema ambulacrário ou hidrovascular dos equinodermos é responsável pela maioria das funções vitais. Explique como ele funciona, né? É uma palha de aço ali, 1001 utilidades, né? Faz tudo. Então, ele funciona pela passagem de água em seus canais e vasos, possibilitando a alimentação, a troca gasosa, a locomoção, a nutrição, a excreção e assim por diante, tá? Então, ele é um faz tudo ali, uma estrutura bem completa. E questão 5, aqui acabou sendo a resposta junto, esqueci de colocar a animação, mas não tem problema. A gente vê ali, ó, as estrelas do mar são animais bentônicos, carnívoros que se alimentam de presas muito maiores que a própria boca. Como, por exemplo, mexilhões, corais também elas se alimentam. Estrela do mar é um dos maiores predadores de corais atualmente, tá? Considerando o exemplo citado, descreva o mecanismo de tomada de alimento da estrela do mar. Gente, digestão extracorpórea, fora do corpo. Ela joga para fora o seu estômago, tá? Lança uma parte do seu estômago e digere o alimento e após esse processo absorve-no. Então, uma modalidade de digestão extracorpórea, fora do corpo. Muito bem. Então, agora nós passamos para as questões do filo cordata, que é o último filo que nós vamos revisar. Então, pessoal, no seu livro de atividades, tá? Lá na página 22, sobre o filo cordata, vamos preencher a primeira e a segunda questão,
ok? O filo cordata pode ser dividido em 3 subfilos. Tunicata, quem são os tunicados? Os urocordatos, aqueles indivíduos, as assídeas, né, que elas apresentam a notocorda apenas no estágio larval. No indivíduo adulto isso não acontece. O outro grupo pertencente aos anfioxos, os cefalocordatos, tá? E, por último, né, o grupo cujo a gente pertence, né, o grupo dos vertebratas, ou também chamados de craniatas, ok? São animais triblásticos, deuterostômicos, celomados e com simetria bilateral, né? Vamos fazer um corte aqui na gente, a gente separa em 2 partes praticamente idênticas e iguais, ok? As características exclusivas dos cordados, que em alguns casos não se mantêm no adulto, são cauda muscular pós-anal, lembra os 4 itens? Notocorda, que vai ser substituída por tecido ósseo, tá? O tubo neural dorsal, aqui nas nossas costas, né? Que vai dar origem ao sistema nervoso central, de origem epidérmica, de origem ectodérmica, foleta embrionária ectoderme, sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal, e as fendas faringianas, tá? Que alguns animais como os peixes se mantêm no indivíduo adulto, na gente elas são, né, eliminadas, ok? Questão número 2. Diferencie os 2 grupos craniados, agnatos e gnatostomados. A gnato, galera, vem de mandíbula, tá bom? O A expressa negação, então sem mandíbula, e os gnatostomados com mandíbula, tá? Então a gente vê aqui, ó, os agnatos são animais de corpo alongado e boca circular, que nem a gente vê aqui na imagem retirada do seu livro didático, tá? A lampreia, com essa boca circular, né? Toda cheia de dentes que ela se usa ali para fixar. Geralmente esses animais possuem hábitos ectoparasitários, ectoexterno, tá? Parasita, fica preso ali, né? No corpo de animais mortos ou até mesmo vivos, se alimentando do seu sangue. Já os gnatostomados apresentam mandíbula, né? Conseguem mastigar. Lembra dessa observação? Que os gnatostomados, o surgimento da mandíbula, uma nova apomorfia, facilitou parte da evolução ou ganho dessa característica, improvisando, melhorando a sua dieta, dando chances de partir a novas fontes alimentares, obviamente maior quantidade de recurso, nutrientes e energia, ok? Vamos lá. Vamos lá, gente. Questão número 3, ainda no seu livro de atividades, página 22, sobre o filo cordata. Notocorda e tubo neural são estruturas diferentes que, muitas vezes, podem ser confundidas para evitar imprecisões. Diferencie essas 2 estruturas, tá? Então, gente, conversamos agora, né, na última questão sobre isso, notocorda, cordão fibroso, cartilaginoso, que vai dar origem vai ser substituída por tecido ósseo, formando a nossa coluna vertebral, tá? Então isso não é existente em todos os cordados. No caso lá dos urocordados, somente no estágio larval, na cauda, tá? Nos cefalocordados, que são os anfioxos, a notocorda ela é persistente no indivíduo adulto, ela se mantém, não é substituída por tecido ósseo. E no caso, né, de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, substituída por tecido ósseo, tá? E já o tubo neural, ele dá origem ao sistema nervoso central. Vamos ver a sugestão de resposta? Olha ali, ó. O tubo neural origina-se da ectoderme e acompanha dorsalmente a notocorda. Então, lembra os folhetos embrionários que vão originar órgãos e tecidos? Ectoderme é o folheto embrionário mais externo. Sistema nervoso, ó, nossa pele, as extremidades do nosso corpo, toda ela regada por inúmeros mecanorreceptores, termorreceptores, quimiorreceptores no nariz e assim por diante, tá bom? Então, ectoderme, sistema nervoso central. A notocorda já é origem cartilaginosa, então ela provém do folheto embrionário mesoderme. Então a gente vê ali, ó, estrutura mesodérmica que funciona como um eixo de sustentação no início do desenvolvimento embrionário do animal. A notocorda localiza-se entre o tubo neural e o tubo digestório dos vertebrados e ela é substituída pela vértebra, tá? Não se esqueçam disso. A notocorda, desculpe, ela não origina as vértebras, a coluna vertebral, ela é substituída pelo tecido, ela serve como molde.
Próxima questão. Penúltima questão, pessoal. Questão 5 da página 22 ainda do livro de atividades do seu material, tá? Então, em relação ao filo cordata e ao desenvolvimento da notocorda, são características comuns aos subfilos uro, céfalo e craniata. Então, todos eles são cordados. Tem tubo nervoso dorsal? Sim. Fendas faringianas? Sem dúvida. Cauda pós-anal? Com certeza. Endoesqueleto? Daí já não, né, galera? Urocordata e cefalocordata não vai apresentar endoesqueleto, tá? A gente vê aqui nesse detalhe recortado do livro didático de vocês, tá? Olha ali, ó, o filo cordata, que abrange cerca de 54 mil espécies distribuídas principalmente em craniados, que são os vertebrados. Também eu tenho protocordados e os urocordados como as assídeas, tá? Os cefalocordados como os anfiocos. Olha ali o detalhe da flechinha, gente, que não apresentam um crânio nem coluna vertebral, tá? Então seria um endoesqueleto. Então, por isso que está errado, somente nos craniados que vai apresentar crânio e coluna vertebral, mas compartilham todas as outras características de um cordado. O tubo nervoso dorsal, a cauda pós-anal, a fenda faringiana, tá? E a notocorda, obviamente. Muito bem, gente, tá? Por hoje nós encerramos a nossa live. Acho que ela está bem completa, está bem bacana para vocês, tá? Dessa forma eu me despeço, agradecendo aqui agora a chuva na cidade de Curitiba, de onde nós estamos gravando, né? Estamos passando por uma estiagem muito forte, não só aqui, em outros estados também. Dessa forma, um grande abraço a vocês e um grande agradecimento à chuva. Valeu, gente, tudo de bom. Contem conosco, Sistema Positivo de Ensino sempre com vocês.